Carolina Bahia, bom dia. Bom dia, Escola Rosane, bom dia aos ouvintes. E que medo, que temor da delação premiada que todos eles, da cúpula do PMDB, passando pelo PT, passando pelo DEM, passando pelo PSDB, que medo da delação premiada, não é, Escola? Que todos eles têm. Nós vamos falar ao longo do programa quais as chances reais da delação premiada ter o seu foco modificado, de uma lei modificar o fundo da delação premiada, um projeto que já foi apresentado à Câmara dos Deputados em março, por um deputado do Partido dos Trabalhadores. E mais, as últimas artimanhas do presidente da Câmara afastado, Eduardo Cunha. Escola, ele está manobrando mais uma vez nos bastidores do Conselho de Ética para que a pena dele seja menor. Eu vou contar para vocês o que eu ouvi ontem na Câmara dos Deputados, que está sendo preparado para a próxima semana. Do que tem medo os políticos que se articulam para mudar a lei da delação premiada? Eles têm medo do que veio à tona nos últimos meses em relação à Operação Lava Jato. A delação premiada é um mecanismo que possibilitou que quem tinha algum envolvimento com irregularidades pudesse, com base no seu depoimento, a partir dali ampliar as investigações do Ministério Público Federal. A delação premiada é um mecanismo que ajudou e muito a revelar a podridão, a corrupção, as irregularidades, os esquemas e contar como funcionam os caminhos de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que a gente ouviu em relação à Lava Jato. Congressistas querem mudar essa lei. Fique atento e nós vamos fiscalizar isso aqui. Acho que o grande mérito dessas gravações é mostrar colocar a nu a articulação que existe para mudar as delações premiadas e o medo que esse pessoal tem de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que hoje se revela mais acertada do que nunca, que até tem ligação uma com a outra, que é essa de que condenado na segunda instância começa a cumprir a pena. Porque até então eles confiavam na impunidade assim, eu sou condenado na primeira instância, eu tenho todos os recursos do mundo até que essa pena comece a ser cumprida. No momento em que se decidiu que vai para a cana na segunda instância, isso estimulou a delação premiada, vários empreiteiros estão fazendo delação premiada por isso, porque não vão mais poder contar com esse mecanismo de ficar protelando indefinidamente o cumprimento da sentença, e aí bateu o pânico. Veja que o tom de pânico do Jucá, a preocupação é a mesma do Renan Calheiros, em relação ao cumprimento da pena já a partir da decisão de segunda instância e em relação à delação premiada dos presos, porque essa é uma estratégia do juiz Sérgio Moro, mantém preso até que o cara canse de ficar lá em Curitiba e acabe confessando. Esse é o mesmo tom daquela carta dos advogados, né, que foi divulgada, aliás, centenas de advogados assinaram, entre eles o ex-futuro ministro da Justiça de Temer. O que a gente somando, não é preciso ser muito esperto para fazer isso, mas juntando os pontos, o que nós temos? Sim, existe uma articulação contra a Lava Jato. Sim, dessa articulação fazia parte o Romero Jucá. Sim, o homem que Michel Temer tinha escolhido para ser o ministro da Justiça é um dos advogados que pensa assim, e se deu mal porque falou antes da hora. Vamos ouvir agora o conteúdo da Folha de São Paulo, divulgado hoje, as gravações de Sérgio Machado e Renan Calheiros. Nesse primeiro trecho, Renan diz que Aécio Neves está com medo da delação premiada. Aécio está com medo que eles vão conversar sobre isso. Queria que você visse para mim esse negócio de Delcinho, tem mais alguma coisa. O filho fez 73 anos, irmão. O filho está com 73 anos. Só não tem, Muito ruim, né? O áudio está muito ruim, mas é possível ouvir de fato a voz de Renan Calheiros, dizendo que Aécio Neves o procurou, né? Deixa eu pegar o trecho completo aqui. Ele diz assim, ó. Para Renan, os políticos todos estão com medo da Lava Jato. Diz ele, Aécio está com medo, me procurou. Queria que você visse para mim esse negócio do Delcídios. Tem mais alguma coisa? Ele estava com medo da delação de Delcídio Amaral. Agora o Renan divulgou uma nota pedindo desculpas para o Aécio, dizendo me expressei mal. Não, o que eu quis dizer
é que o Aécio me procurou para dizer que estava indignado com a declaração do Delcídio. E essa é a mesma versão do Aécio, que ele não estava com medo, mas indignado porque o Delcídio fez acusações contra ele sem prova. Aliás... Olha, Rosane, rapidamente, Escola, ontem, dentro do Congresso, era quase unanimidade, assim, entre deputados e senadores de diferentes partidos. Depois do Jucá, o político mais prejudicado, o grande abatido de todo esse processo, é Aécio Neves. Isso que ontem a gente nem tinha ainda lido os áudios de hoje, né? As conversas de hoje entre Renan e Sérgio Machado. Mas já era uma ideia de que Aécio Neves foi, depois do Jucá, ele o grande alvo de todas essas conversas e quem sai mais prejudicado, mais baleado, digamos assim, de todo esse processo. Agora, ele, interessante que porque... está nessa coisa aí de querer ser candidato à presidência da República, cada vez é mais carta fora do baralho. O nome dele já apareceu na conversa do Romero Jucá com o Sérgio Machado, e o Jucá dizendo o seguinte: olha, o Aécio está todo mundo com a cabeça na bandeja, inclusive o primeiro é o Aécio. O primeiro a ser comido. O primeiro a ser comido é o Aécio. Tá? Renan diz que Lula está consciente de que pode ser preso. O próximo trecho, vamos ouvir aí, Silvio, vamos ver como é que está o áudio aí. E o Lula, como é que foi a conversa com o Lula? Nada. O Lula está consciente. O Lula que disse, eu acho que é que disse que acha que a qualquer momento pode ser preso. Eu acho até que ele sabia desse pedido de prisão lá. E ele está disposto a assumir o governo? Num outro trecho, o Renan pede mudança na lei das delações premiadas. São fazer três coisas que algum o Supremo precisa fazer. Primeiro, não pode fazer delação premiada por isso. Primeira coisa, que aí você regulamenta a delação e estabelece isso. Acaba com a segunda da segunda instância que se apavorou todo mundo. A lei diz que não pode prender depois da segunda instância. E ele aí dá uma decisão, interpretam isso tudo. E é claro, acaba isso. E, em segundo lugar, negocia a transição com ele. Com ele tem que estar junto. E ele não negociou com ela. Negocia porque todos estão putos com ela. Bom, ninguém tem dúvidas de que é o próprio Renan Calheiros, a voz dele inconfundível, né, Rosane? E ele admite, né, que é a voz dele. Agora, essa frase aqui eu quero chamar a atenção para ela. O Supremo não negocia com ela, Dilma, porque todos estão putos com ela. Foi essa a expressão, né? Estão putos com ela. Nessas duas gravações que já vieram a público, olha, quem está se saindo bem na história é a Dilma, está se saindo como vítima dessa história, porque claramente eles conspiram contra ela, não é outra palavra, eles conspiram contra ela, eles envolvem o Supremo Tribunal Federal, quando eles dizem, aliás, eu estou sentindo falta de uma manifestação mais contundente dos ministros. Eles dizem que eles não negociam com ela. E aí a gente precisa voltar no tempo e ver onde começou o problema da Dilma com os ministros. Começou numa briga por orçamento. Briga por aumento para os ministros, por aumento para os funcionários do judiciário. Ali ela começou o embate com o judiciário. Perdeu um ponto de diálogo ali com o judiciário. Claro, isso não significa, não estou absolvendo a Dilma de nenhum dos erros dela, não me interpretem mal. Ela, no governo dela, se cometeram barbaridades, houve corrupção no governo dela, mas não há contra a pessoa da Dilma nessas gravações aqui nada que a incrimine como incrimina os outros. Esse é um detalhe que me chama muito a atenção. E isso, Rosane, já está sendo utilizado pelos defensores da presidente Dilma, que estão negociando com os senadores, na tentativa de dar a volta por cima na votação do impeachment no Senado. A turma da presidente Dilma, os petistas que estão trabalhando nisso, tem uma lista de mais ou menos 12 senadores que eles acham, que eles acreditam que eles conseguem ou virar voto ou convencer de votar de uma maneira diferente na votação final do impeachment. E esses argumentos aqui já estão sendo utilizados na justificativa, na tentativa de convencimento desses senadores para dizer, olha aqui, estavam de fato conspirando.
No último trecho, a gente não vai reproduzir, mas o áudio está muito ruim. Eu imagino que isso tenha sido gravado com um telefone celular que estava no bolso do Sérgio Machado. Isso aí, provavelmente, né? Isso mesmo. Gravou com o celular no bolso. Mas tem um outro trecho que o Renan diz assim, o presidente do Senado: Deus me livre, Delcídio é o mais perigoso do mundo. O acordo era para ele gravar a gente, eu acho, fazer aquele negócio que o J. Ávila fez. E o Machado: que FDP, rapaz. FDP, é engraçado, o Machado gravando e dizendo FDP pro outro que gravou, né? Mas olha, isso, gente, isso é briga de quadrilha. Eu acho que nem no tráfico de drogas. Isso é tão escancarado. E detalhe, não sei, aliás, não lido com a área policial. Isso, ele gravou, atuou normalmente, ele não tirou nada do que ele falou, né? Ele não cortou nada, o áudio ali toda a gravação tem uma edição, também, claro. Meio claro, ruim, não, bem ruim. Bem ruim, né? Mas a minha dúvida é, vou perguntar para o Cid Martins, aliás, vou perguntar para o delegado Emerson Vente, que é o chefe de polícia, no tráfico, eles fazem... Os grampos de telefone, não, e detalhe, no tráfico, os dois não sabem, estão sendo gravados. Não, é grampo, né? É grampo, né? Agora... Não existe isso de um ir lá e gravar o outro. Olha aqui, que retrato, que autópsia. Anatomia, né? Anatomia da corrupção, né? Da corrupção, não, e que autópsia do sistema político brasileiro corrompido, podre que está. O pior é que a gente não vê saída. O que seria uma saída? A gente achou, Rosane e Carolina, que com o mensalão nós estávamos diante do maior escândalo de corrupção, das grandes revelações, de tudo aquilo que veio à tona, o que deixou de... Imagina o que deixou de vir à tona, porque não teve delação premiada ali no mensalão. Sabe, né? Escola, ainda não tinha procurador, essa lei da delação. Sim, não teve delação premiada, não tinha a lei, né? A lei é de 2014. E o acordo que eles falam era um acordo para proteger o Lula também. Claro. Por isso que eu digo, a Dilma está escapando, porque o acordo, tanto o Jucá falava lá em acordo, proteger o Lula, proteger todo mundo. Agora eles falam em proteger a Dilma, mas proteger a Dilma de que jeito? Tirando ela do cargo. Mas o procurador Roberto Gurgel, que foi o procurador-geral da República na fase final do mensalão, já conversei com ele sobre isso, e ele me disse que se naquela época eles tivessem a possibilidade das delações, da maneira como as delações existem hoje, certamente o resultado do mensalão, na interpretação dele, teria sido mais efetivo nesse braço político. Ele disse que teve muito do braço político, que eles não conseguiram aprofundar, chegar lá, porque não tinha delação. Para vocês observarem como esse é um instituto importante hoje, importantíssimo, e que nós temos que ficar muito atentos às tentativas de modificação dessa lei no Congresso. Eu falo do mensalão porque a gente imaginou que estávamos diante do maior escândalo de corrupção e seria né? Uma espécie de divisor de águas a partir daí. Que é nada, o Petrolão já estava em andamento, os viciados em corrupção já estavam com as mãos sujas, né? No esquema, com as digitais ali impressas no esquema do Petrolão, e estava em curso, esse sim, o maior escândalo de corrupção, mas muito maior, infinitamente maior que o mensalão. Né? Eu estou vendo aqui pelo WhatsApp os petistas, aqueles mais radicais, furiosos, tratando como assim, agora descobriram que a corrupção está desse lado. Não, gente, isso aqui é um negócio que envolve muito profundamente o PT também. Não vamos achar que agora, porque o Sérgio Machado, o Renan tem essas gravações, que isso apaga o que o senhor José Dirceu fez ao longo desses anos todos. Viciado em corrupção. Viciado em corrupção. Não apaga o fato de que o Sérgio Machado foi presidente da Transpetro no governo Lula, nos dois governos Lula, continuou no governo da Dilma, sustentado pelo PMDB, é verdade, mas foi no governo deles. Então, isso aqui é uma sociedade, não vem agora um tirar o outro, não, só o outro lado que não presta. Os dois estavam no mesmo barco. Esse barco bichado aqui, é um barco que tem gente do PMDB, tem gente do PT, tem gente do PSDB, tem gente... Olha... Do PP. Do PP e muito, né? Difícil ter um escândalo que não tem o PP também. Então é como o próprio Sérgio Machado diz, se pegar fundo, sobram 5 ou 6. Não sobra ninguém, ou sobram 5 ou 6. Tem alguma chance, Carolina Baia, disso ter um impacto político na presidência do Senado?
porque o que a gente ouviu nessa semana foram as conversas do Romero Jucá, que era ministro, acabou tendo que sair. Ele foi afastado. Né? Mas nas gravações do Renan Calheiros, embora sejam bastante reveladoras, esse desejo dele de mudar a delação premiada, a lei, isso não é segredo. Ele já tinha se manifestado até publicamente a respeito disso, porque, como eu disse a vocês, é um projeto de um deputado do PT que já foi apresentado na Câmara dos Deputados lá em março, e com o apoio do Renan. Então, não existe um ponto que seja explosivo contra ele, Renan, como foi explosivo contra Romero Jucá naquela ocasião. Por enquanto, o que pode pegar mesmo Renan Calheiros são as ações da Lava Jato que estão lá no Supremo Tribunal Federal aguardando andamento. Isso sim. E Eunício de Oliveira, que é do PMDB, também senador, já está ali, prontinho para assumir a presidência. Vocês não notaram como o Eunício anda quietinho? Está quieto, não se manifesta, não fala a favor do Jucá, nem a favor do Renan, nem contra ninguém. Porque o Eunício está se preparando para ser o próximo presidente do Senado. Então vai ficar na mão do PMDB. Tem um outro trecho dessa conversa que fala sobre o trabalho de 2 órgãos de comunicação importantíssimos e de referência aqui no país. Diz aqui a reportagem da Folha de São Paulo, Renan e Machado falam sobre contatos do senador Renan Calheiros e de Dilma com a mídia, citando o diretor de redação da Folha, Otávio Frias Filho, e o vice-presidente institucional e editorial do Grupo Globo, João Roberto Marinho. Renan diz que Frias, da Folha, reconheceu, entre aspas, exageros na cobertura da Lava Jato e diz que Marinho afirmou a Dilma que havia um efeito manada contra o seu governo. Olha, nada que a gente não tenha ouvido em entrevistas abertas. O efeito manada contra Dilma, ele era evidente que ele existiu, isso, de todo mundo, efeito manada dentro do próprio Congresso. Os aliados dela... Sim, não o efeito manada da mídia. Não, o efeito manada no país. Efeito manada que começou com os partidos que estavam abraçados na presidente Dilma Rousseff. Exatamente. Os partidos que saíram do governo, começando pelo PMDB, depois o PP, PTB e todo mundo veio. Isso é uma constatação. Tem outro lado dizendo aqui, um escândalo, a Dilma procurou o João Roberto Marinho. Qual é o problema? O presidente da República conversa com as pessoas. E outra dizer, o Frias reconheceu que havia exageros. A Folha tem um ombudsman. Eu não tenho procuração aqui para defender a Folha, mas isso a gente leu o ombudsman da Folha muitas vezes dizendo que estava havendo exagero aqui e ali na cobertura. Nós não estamos... Eu não faço aqui a defesa corporativa da mídia. Eu acho que a mídia tem vários problemas, ela tem vários erros, ela erra como erra qualquer outro setor da sociedade. Agora, querem nos fazer acreditar que há um erro coordenado, proposital de toda a mídia. Essa generalização é que me deixa um pouco incomodado, Rosane. É que toda a mídia está organizada para derrubar um governo ou ajudar determinada pessoa, determinado partido político. E não é assim, pelo menos com a gente aqui. Né? O que a mídia refletiu foi o que estava acontecendo no país. Esse efeito manada de que o João Roberto Marinho fala começa pelas ruas, pelas pessoas indo às ruas para protestar contra o governo, que o governo não conseguiu se sair. Mas a Dilma só caiu nessa primeira fase, porque ainda falta a última votação, porque os aliados dela debandaram. Os partidos em quem ela confiou não a apoiaram. E agora a gente está ouvindo por essas gravações com que tipo de aliado ela montou o governo.